E uma outra coisa que eu acho bacana de falar para o pessoal sobre a doença, que é a questão do teste. Então, você tem o teste da tuberculose comparada, e acredite, eu já vi veterinário que não sabia disso. E o que acontece? Eu estou falando de veterinário que realmente trabalha em fazenda, não sabia da comparada. E eu já vi caso de fazer tuberculinização simples, ano caudal, em vaca, e dar um monte de animal positivo. E na verdade era o problema com o cruzamento com o Mycobacterium avium, né? Sim. E no final das contas, o que aconteceu? O produtor ficou desesperado, porque tinha dado um monte de animal positivo, e ele teve que esperar 60 dias para ver qual que seria o outro resultado para poder fazer. E o outro resultado foi bem melhor do que o primeiro, justamente porque ele fez isso, né? Então, gente, vocês que trabalham com gado de leite, principalmente gado de leite, por favor, me faça a tuberculinização comparada, o teste comparado. Não faz o simples, não, porque a chance de dar um falso positivo que a gente está falando é enorme. E se der, você vai ter problema. Então, assim, paga um pouco a mais para o veterinário, mas faz um trabalho bem feito, porque realmente vale a pena, né? Principalmente para quem mexe com gado de leite. Gado de corte, às vezes, é um pouco diferente, principalmente porque brucelose é uma doença que normalmente está mais ligada a corte, e a gente sabe que tuberculose é mais ligada a leite, né? Por causa do confinamento dos animais e a chance de troca diária maior de tuberculose. Mas é lógico que ambos os tipos de animal, eles têm as duas doenças, né? Tem mais alguma coisa, Caio, que a gente deixou de falar aqui? Pois olha, Daniel. Como é que é, então? Questão de gerenciamento das fazendas lá em Santa Catarina. O pessoal normalmente usa software, é mais normal ter uma assistência técnica, ou é mais ou menos igual aqui mesmo? Alguns têm, outros não, e a vida que segue. Como é que funciona isso, hein? Como é que é a vida do veterinário presente nas fazendas? Porque Sidasc você já falou que está lá direto. Como é que é o resto? Me conta um pouco da rotina. Assim, falando um pouco da atividade veterinária mesmo falando. Aqui eu sei que em Minas é um pouco diferente, que aqui o veterinário ele meio que faz tudo nas propriedades. Ele faz a reprodução, ele faz a nutrição, ele faz a parte de sanidade. Lá em Santa Catarina tem uma característica que muitos veterinários focam numa área só. Então, por exemplo, esse atende na parte de reprodução, a gente tem outro veterinário que faz a parte de nutrição. Então, geralmente, o produtor ele já tem os seus veterinários que fazem esse serviço. E lá a gente tem muito veterinário que é atrelado a algum tipo de empresa. Então, é uma cooperativa, é uma marca de ração que dá o suporte na parte de nutrição, é uma marca de medicamento que dá o suporte na parte de sanidade. Então, depende muito de propriedade. Propriedades que são mais técnicas, tem uma gestão mais apurada, usa um software, usa até mesmo planilhas, porque hoje em dia tem muito produtor que não usa nem mesmo uma planilha. Mas existe também aquele produtor que faz tudo lá no sul, a gente fala no chucrismo, né? Faz tudo daquele jeito que vai mesmo, sempre fez do mesmo jeito, acho que nunca vai mudar. Então existem as duas realidades. Mas eu vejo que a pecuária leiteira é aquela, ou vai ou racha, tá desse jeito, né? O cara que não se adequa, não se tecnifica, vai ter prejuízo. O cara que se tecnifica vai ganhar dinheiro. Então hoje existem muitas realidades. Existe o cara que usa sistemas, usa planilhas, anota tudo, e o mesmo cara que não faz nada, digamos assim, e toca do jeito que tá, e a vida para ele tá boa daquele jeito e vai embora, né? E quando você morava lá, o grande forte seu era justamente essas certificações de brucelose tuberculose? Isso, Daniel, a gente trabalhava com... Lá no sul, principalmente o Sebrae e o próprio Senar, eles fazem esse trabalho de brucelose tuberculose. Agora o Sebrae parou um pouco com essa linha de certificação, mas vinha muito incentivo através desses órgãos. Então a gente trabalhava principalmente em parceria com o Sebrae. Na época lá a gente estava com em torno de 550 propriedades certificadas através da nossa empresa, que eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava, né? E diferentes regiões do Brasil. Então tinha propriedade lá no litoral, tinha propriedade no extremo oeste catarinense, e era bem distribuído, mas o forte mesmo era certificação de brucelose tuberculose. Também atendíamos para cumprir normativas que o governo exige, né? Mas o forte mesmo era a certificação de brucelose tuberculose.
Não, beleza. E aí é interessante, né? Que você vai criando grupos que só fazem exame de brucelose e tuberculose, igual você está falando, né? 550 fazendas certificadas. E é um trabalho interessante porque você não foi lá uma vez e depois você não volta mais, né? Não é um diploma, né? É um atestado. Então aquilo você tem que fazer periodicamente para a coisa poder fluir e você ter certeza que você tem um rebanho sadio aí para o resto da vida, né? E o negócio é o seguinte, Daniel. Se o produtor não tomar cuidado, ele acaba com todo o processo de certificação. Vamos lá. A gente começou um processo hoje. Quando deu daqui 2 semanas, ele foi lá e comprou um animal, não fez os exames para trazer para a tua propriedade, acabou. O processo tem que começar tudo de novo. Então esse era um ponto que a gente colocava muito para o produtor. Você tem que tomar cuidado. E o negócio é o seguinte, lá como tem essa rastreabilidade, não tem como o produtor esconder. Não tem como ele falar, esse animal já estava aqui, não tem. Então a gente deixa muito claro para o produtor o seguinte, se você não andar desse jeito, não fizer as coisas bem certo, nós vamos ter que começar tudo de novo.